Olá, eu sou o André, aspirante a engenheiro. Estou atualmente estudando no IFES, estou no quinto período da engenharia mecânica e o objetivo desse vídeo é para todo e qualquer tipo de pessoa que pretende utilizar essa ferramenta que é o Mathcad. E o objetivo do vídeo é mostrar algumas funções que vai ser nesse vídeo vai ser o solve, o standard e o substitute, que cada um tem sua peculiaridade e sua função, que eu vou estar mostrando. Não vou estar explicando, mas eu vou estar mostrando que é bem melhor do que apenas falar, falar e falar. Bom, primeiramente vamos começar pelo solve. Bom, primeiramente essas funções são funções importantes, mas infelizmente você só obtém ela utilizando o Mastercard Premium, ou seja, a parte útil do programa, você tem que pagar ela para ter acesso. Mas a gente vive no Brasil, não é mesmo? Isso não é uma situação, digamos, viável. Então, o que acontece? Entendeu? A gente usufruir de outros meios, a gente tem que derramar suor, se é que vocês me entendem, para poder encontrar um meio de conseguir. Mas suponha-se que você tem acesso ao Premium, que é o Prime, não, o Premium do software, no caso. Iremos começar com o Solve. O que é o Solve? Basicamente, solução de sistema linear. O que seria? Você teria um sistema linear e a partir das informações do próprio sistema ele ia resolver. Ah, mas o que seria isso? Por exemplo, vamos apertar Ctrl M e vamos estar criando uma matriz que vai possuir as equações. Por exemplo, 2x menos y. Aí, mas se eu apertar igual aqui, ele dá erro, não aparece. Então, mas calma, calma. Vamos com calma. Não é assim que funciona. O que você vai apertar? Você vai apertar Ctrl e igual. Aí vai estar um igual simbólico. Esse igual é simbólico, entendeu? Não é o igual para você saber qual é o resultado da equação. Sei lá, igual a 8. Aí, Shift Enter, a gente vai para outra linha. Vamos colocar que 2y menos 5x Ctrl igual é 10. Isso aí, 10. Então, o que agora nós vamos fazer? Vamos estar apertando Ctrl ponto. Lembrando que você precisa ter a parte do symbolic, porque isso só funciona porque você precisa resolver simbolicamente o sistema linear. Por isso você precisa, ou algebricamente, precisa ter a parte simbólica. Então, vamos estar escrevendo solve. E repara bem no que acontece. Acontece um erro. Mas por que desse erro? Porque você está resolvendo um sistema no qual ele não consegue distinguir quais são essas duas variáveis. Porque aqui ele fala que tem mais de uma variável independente e que a palavra solve não está conseguindo suportar. Então, o que acontece? Você vai apertar vírgula e vai escrever quais são as duas variáveis. São o x e o y. E vamos estar obtendo aqui o resultado. Para então você estar retirando esses valores, porque o que acontece se tentamos extrair? Ele não reconhece x ou y, entendeu? Ele não vai reconhecer da onde esses valores estão vindo. Por isso você tem que atribuí-los. Você vai chegar antes da matriz do sistema linear e vai estar apertando Shift, dois pontos. Simples. E o que vai estar acontecendo? Você vai ter que criar uma matriz com uma linha e as colunas, a quantidade de colunas de variáveis independentes, por exemplo, ele tem duas, então vou criar uma matriz 1 por 2. Vou estar especificando quais são, tipo, o 26. 26 é para quem? Ah, é por x. Ah, e aquele menos 60? É para o y. Ao fazer isso, o que acontece? Vai ser atribuído separadamente, porque essa matriz é igual a essa. Ou seja, esse valor é igual a esse. Por isso que você tem que atribuir uma matriz antes para você obter o resultado depois.
O que acontece se tiver mais resultados aqui para baixo, mais linhas, mais colunas, você vai adaptar a matriz anterior à matriz final. Ah, e se, sei lá, vamos fazer uma função polinomial aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Mesmo processo. Ctrl M. Como tá. Deixa eu abaixar um pouco. Como tá especificando aqui, sei lá, 4x sem circunflexo 2 menos 2x. Eu quero saber quais são os valores de x. Vou apertar Ctrl, ponto, e vou escrever solve. Ou seja, o x pode ser zero ou pode ser meio. E aqui ele já está igualando a zero. Mas se eu quiser igualar outro número, ele vai estar dando um valor para x que ele vai estar respeitando. Ou seja, você pode, é assim que é para isso que serve o solve, porque se você não colocar nada, ele vai assumir que aquela equação está igualada a zero. Porque você igualar a zero é redundante, entendeu? Para o programa. Ou falar, sei lá, que aqui é mais 4 mais 4. Tá um número complexo, mas a gente a gente fica, por exemplo, eu igualei aquela hora a 4. Então, se eu deixar um menos 4 aqui, ele igualou a zero. E aquela hora eu passei o 4, como se eu passasse o 4 subtraindo. Ou seja, no final de tudo, ele sempre iguala a zero. A zero, em si, a zero. Bom, essa é uma função. Bom, mas tá, mas e aí? Isso aí é para o sistema linear. A gente, como engenheiro, a gente usa mais integral e derivada. Bom, vamos para a parte que agora eu acho bem importante, que é a parte de integral. Uma função na qual vou chamar de 4x quadrado menos 4 não, 2x, que é o que eu estava antes, né? Tudo bem, aqui não tem problema, não tem problema esse. Ah, e tem algum atalho para estar chamando integral? Porque você pode estar vindo aqui, operators, vem aqui, integral. Mas aí é muito trampo. É mais fácil você apertar Ctrl Shift I e sair direto. Ah, mas aqui tá os limites de integração. Calma, calma, calma. Não precisa colocar. Bom, o que eu quero integrar? Eu quero integrar f em x. Isso vai me dar, pô, me deu 2x quadrado. Mas se você estudou cálculo, né, você vai saber que isso é uma integral indefinida. Ou seja, está faltando alguma coisa ali, que é a constante. E às vezes a gente vai precisar dessa constante. Por exemplo, porque se eu quiser derivar de novo, que isso aqui é um f2, eu quiser integrar f2, o que vai acontecer? Ele me deu apenas isso aqui. Mas cadê a constante? A constante às vezes é importante. Pode ser que às vezes, a maioria do caso, a constante seja igual a zero? Pode ser, mas às vezes a gente quer a constante. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai escrever standard, que vai estar nos mostrando a constante. E o mesmo procedimento aqui embaixo. Por exemplo, na engenharia mecânica, em Transcal, em transferência de calor, a gente estuda, por exemplo, que a temperatura ela depende de um Cx mais C2, C1x mais C2. Isso é importante, mas, por exemplo, se eu não tiver um meio de obter esse C1, eu vou ter que escrever na mão. E a gente não quer escrever na mão, a gente quer automatizar, para isso que serve a ferramenta. E essa é a função standard, que ela vai estender, ou seja, vai mostrar a forma original da qual a equação é. Por exemplo, aqui C1 é zero e C2 é zero, isso aqui some, vai ficar só a parte do 2 quintos de x a quinta. Bom, esse é o standard. O que a gente vai fazer agora? Eu apresentei o standard, eu apresentei o solve, mas agora eu vou apresentar o substitute. Mas antes, vamos estar fazendo o seguinte.
Tá deletando essa parte. Descer aqui. Eu vou fazer um gráfico. Gráfico plot. Um gráfico x, y. Bom, primeiro eu tenho que criar quanto que vai variar essa função. Então eu vou por x variando de zero. Aí agora eu coloco uma vírgula. Lembrando que a vírgula do programa é diferente da nossa vírgula. Lembrando, bem importante. Variando 0,1 até 1. Isso aqui vai criar uma matriz. É bom, não mostrou a matriz. Mas pensa assim, ele cria uma matriz onde vai estar variando de 0,1 em 0,1 até chegar no 1. O eixo y, o que, que a gente quer? A gente quer o f. Eu esqueci de transformar isso aqui numa função. Um f de x aplicado para x. Por que aqui está multiplicando? Eu não quero multiplicando, cara. Pronto. Pronto. Menos, então, vou colocar menos. Então. Colocar mais e aqui eu coloco menos. Pronto. Se você estudou cálculo, o seu orientador vai ter falado o seguinte, e para a gente obter o máximo ou o mínimo de uma função, que seria esse pico aqui, que a gente quer, a gente teria que derivar essa equação e igualar a zero. Essa parte é fácil, você vai conseguir fazer e vai conseguir descobrir qual é o ponto em que a equação vai estar o máximo. Bom, vamos apertar Ctrl Shift D e vamos fazer ela variando de x, em x, né, no caso, e eu quero a derivada de f de x. E a gente não tem como. Nossa, eu odeio esse gráfico. O ponto máximo dela vai ser esse daqui, em 1/4. Esse é o ponto máximo. Agora vamos estar verificando se é realmente isso. 1/4, 1,25. Aqui. Exatamente, é aonde está o máximo da função. Porque se a gente olhar aqui, parece que, sei lá, tá praticamente no zero. Praticamente zero. 0,25 ali. Ah, 0,25 é perto de zero, mas não o suficiente. 0,25 ainda pode ser relativamente. Depende muito também do problema, né? Mas o que eu quero chegar é que com o Solve você pode obter onde que vai estar o ponto máximo. Isso às vezes é bem importante. Porque às vezes, por exemplo, agora eu vou estar especificando para engenharia mecânica ou engenharia na qual estuda tem mecânica dos fluidos, que é o seguinte, vou pegar aqui o livro, aqui ó, trazer para cá, ó, aqui ó, o livro, por exemplo, a gente tem uma função da velocidade, no qual a gente quer saber qual é a velocidade máxima que ela chega. E aqui você pode perceber que não é na parede ou não é aqui, porque se fosse linear a velocidade, o máximo dela seria na parede superior. Mas aqui as paredes elas não estão, elas estão se movendo, está se movendo, mas a velocidade do fluido está sendo maior. Ou seja, há um ponto em que essa velocidade vai ser maior. E onde é que é esse ponto? É quando a derivada da velocidade for igual a zero. Bom, dito isso, essa é uma função bem útil para algumas aplicações, como eu mostrei agora. E às vezes, por exemplo, você vai querer saber qual é, porque aqui ele está te dando o valor. Às vezes você não quer o valor, porque, por exemplo, tá apagando isso aqui, eu vou estar pegando a função da velocidade para uma placa se movendo. Vou ver se eu consigo colar aqui. Consigo. Tá. Aqui, por exemplo, esquece isso aqui. Isso aqui, por exemplo, ainda não. Isso aqui ainda não. Não, mas eu vou deixar bonitinho, que é bom que vocês entendem. Já explico aqui agora. Bom, expande. Vai expandir a equação. Em vez de deixar ela simplificada, eu quero ela expandida. Basicamente, porque eu quero C1 separado de C2. E a equação única. Bom, essa é a minha velocidade. Então, o que que eu vou fazer? Eu quero achar o y para o qual a velocidade vai ser a máxima. Então, como é que eu vou achar isso? Eu vou achar isso apertando Ctrl Shift D, x não, no caso a função está em y, e vou estar derivando o e igualando a zero e aplicando o solve, querendo descobrir o y. Agora a gente só tem que achar o C1, mas o C1
Vai depender das condições de contorno do seu problema. Que não vem ao caso agora. Mas eu tô querendo dar a entender que você não precisa necessariamente achar o ponto. Porque nem sempre a gente vai ter o ponto no qual eu vou ter o máximo ou o mínimo. Por exemplo, aqui eu posso variar a pressão, ao decorrer e sei lá, e aí vai mudar o pico da velocidade porque eu mudei a pressão. E então não vai ser esse mesmo ponto. É isso que eu quero chegar. Então, aqui você vai achar o y. Mas aí, vamos fazer o seguinte: a gente vai achar agora a equação. Vamos colocar aqui, ó, que isso aqui é o y, Ctrl hífen ou menos, máximo, é o y máximo da equação. Então agora a gente vai vir aqui, u, e vai na equação 1, vamos apertar Ctrl ponto, e vamos substituir, cadê aqui o substitute, faz parte também, né? Eu escrevi tudo certo. Substitute. O que eu quero substituir? Eu quero substituir o y da equação pelo, esse Ctrl igual, pelo y máximo. Eu escrevi errado. Essa vai ser a equação da velocidade máxima. Ou seja, esse vai ser o u máximo que eu quero. A velocidade máxima vai ser esta equação. E bom, aqui chegamos ao fim do vídeo. Eu vou estar fazendo mais de acordo com o que eu for estudando, o que eu for descobrindo, o que eu for fazendo. Mas das funções em si mais úteis que eu, na minha opinião, eu achei, foram essas. Mas tem todas essas equações não, essas funções na qual podem ser utilizadas. Mas, bom, as principais utilizadas são essas. O vídeo é esse, espero que tenha ajudado. Se não tiver ajudado, eu peço perdão, né? Mas, bom, isso foi uma tentativa de auxílio. Bom, vejo você na próxima.